Glória a Deus. Quero ministrar com vocês. Estou recebendo aqui também o Rildo, né? Pastorzão de Campinas. Está com uma galera aí de líderes. Eles começaram um ministério lá, uma igreja linda, Igreja Batista Caminho. E aí eu tenho certeza que Deus vai abençoar e fazê-los prosperar muito naquela terra. Amém? Quero trabalhar com vocês nessa noite. O tema sobre construindo um futuro, né? Eu sei que a maior parte, né, dos seres humanos, eles geralmente deixam para fazer os seus planejamentos, os seus alvos e as suas metas no início do ano, não é verdade? Aqueles lá que não fizeram nada o ano inteiro, falam, o ano já está acabando mesmo, já está logo aí, já vou tirar férias, não é verdade? Eu vou esperar e aí em janeiro eu começo, né? Eu sei que vocês não fazem isso aqui, mas vocês sabem que muita gente faz, né? Gente, não treinei o ano inteiro, não fiz dieta o ano inteiro, não dá para começar no final do ano, eu vou começar agora, em janeiro, né? Mas, quando me converti, né, graças a Deus por isso, muito no início, né, da minha conversão, eu aprendi sobre isso que eu vou ministrar para vocês, e sem sombra de dúvida, fez uma diferença imensa, enorme, em todas as áreas da minha vida. E eu quero compartilhar com vocês para que, assim como o Senhor tem feito em nós, Ele também possa fazer em vocês e através de vocês. Amém? Abra sua Bíblia então em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler com vocês e vocês, por favor, podem me acompanhar. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejam que os navios, sendo tão grandes, e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer, a vontade daqueles que a governam. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso se continue dessa maneira. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ainda mais um versículo agora em Provérbios, capítulo 18, verso 21, Salomão, né, no ápice da sua sabedoria, ele escreve, a língua tem o poder da vida e da morte, quem ama comerá do seu fruto. E eu gosto de olhar para esse texto, né, olhar para essa explanação e ao mesmo tempo fazer uma análise de cristãos. E tantos nós conhecemos que nascem em uma igreja, crescem em uma igreja, se casam em uma igreja, morrem em uma igreja e não conseguem desfrutar do favor que o Senhor nos deu dentro dos seus ensinamentos. Literalmente ocorre aquele ditado popular: nadam, nadam, nadam e morrem na praia. Isso é muito sério, porque às vezes as pessoas se convertem, mas elas não deixam de murmurar,
elas não deixam de ser amargas, elas não deixam de falar desenfreadamente, elas não deixam de falar sem pensar, e depois colocam a culpa ou a desculpa no seu gênio, na sua personalidade. Elas falam o que pensam, falam o que têm vontade, mas mal elas sabem que dentro da nossa boca, entre os nossos dentes, existe um órgão muito pequenininho, um membro muito pequenininho, chamado língua. E ela tem veneno mortal, segundo a palavra de Deus. E quem não consegue frear a sua língua, o texto diz que a ama e comerá do seu fruto. E ainda Salomão nos ensina algo muito especial. Ele diz que na língua existe o poder da vida, mas também da morte. E quando nós analisamos a vida dos cristãos, nós começamos a ver que essa ferramenta, esses ensinamentos escritos há milhares de anos atrás, não são usados, não são praticados. E por isso, segundo o meu amigo Josué Valandro, cada um tem a vida que merece. Ou seja, a vida que você vive hoje, ela é reflexo do que você construiu até aqui, do que você declarou até aqui. O casamento que você tem hoje, é o casamento que muito dele se fez construído pelas palavras que você declarou. O homem que você tem hoje do seu lado, ele foi muito construído pelas palavras que você lançou, A esposa que dorme com você todos os dias, tem muito do que você construiu e declarou sobre ela. Os filhos que você tem, ou os pais que você tem muito daquilo que vocês declararam e construíram ao longo do tempo. Mas eu quero que vocês façam uma reflexão de como é a sua vida hoje, como é o seu casamento, como são os seus filhos ou os seus pais, como são ali as pessoas próximas a você, como é a sua vida financeira hoje. Como que você enxerga hoje ali, o seu ambiente chamado lar, a atmosfera de dentro da sua casa. Aquela que só quem mora lá sabe que depois que fecha a porta, o que acontece lá dentro. Aquela que não dá para fingir com as fotos das redes sociais, nem com os textos copiados, bonitos e prontos que existem por aí. Aquela que não dá para colocar filtro, mas que somente aqueles que vivem sabem o que acontece lá dentro. Da mesma maneira, o local que você trabalha, ou a empresa, o CNPJ que Deus te deu. Como que é lá? E o que disso foi construído através das sentenças que você declarou? Seus amigos. Como que é ali o seu domínio sobre a sua língua? Dito isso, eu quero que vocês voltem para o texto e analisem aqui comigo como esse texto é sério. Tiago, ele começa trazendo uma afirmação muito pesada para nós. Para nós quem? Para aqueles que ensinam. O texto começa dizendo assim: não é bom que vocês sejam mestres. Em algumas versões, não é bom que vocês sejam aqueles que ensinam. Por quê? Porque o juízo sobre vocês será muito mais pesado. Em algumas versões, muito mais duro. Em outros, muito mais fatal. Ele começa trazendo ali uma ênfase para aqueles que se encarregam de ensinar. E continua trazendo todos depois para uma mesma plataforma. Todos nós tropeçamos. Não existe ninguém que não tropece. Isso é bom porque faz eu e você refletirmos que essa palavra é para nós. São para todos que estão aqui. Porque o texto afirma, ele não pergunta, ele diz: todos nós tropeçamos. Mas ele continua e ele diz assim: mas aqueles que não tropeçam com a língua, ou em algumas versões não tropeçam nas palavras, esse é varão perfeito. Ele também pode refrear todo o resto do seu corpo. Então, comece analisando que um pastor, finado pastor lá de Marília,
uma vez eu me lembro que ele pregou sobre esse tema e ele chamava a língua de tinhosa. Só que em toda a pregação ele não falou o que era essa tinhosa. E ele falou várias vezes, tinhosa, 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 tinhosa. E aí no final ele falou assim, mostra a tinhosa para todo mundo ver. Aí todo mundo ficou dando risada, obviamente. Mas aí ele falou, é essa tinhosa que está jorrando o veneno que muitas vezes no seu dia a dia você está colhendo. Em várias áreas da sua vida. Então observa que o texto começa. E depois ele fala até que o homem é inteligente, né? Ele vai lá, coloca um freio no cavalo, né? Por quê? Porque quando a língua ela é apertada, ele obedece a gente. E depois ele fala que os outros animais também, eles são regidos e ensinados pela natureza humana. Mas ele diz que nós, os seres humanos, temos muita dificuldade e na maior parte das vezes não conseguimos frear ela, não conseguimos manter ela dentro da nossa boca. Só que isso é terrível. Por quê? Porque quando a Bíblia ela traz uma sentença, observa que dificilmente ela vai trazer uma sentença negativa só. Ela traz uma positiva. Só que na sequência ela traz a negativa. O que isso significa? Significa que quem a ama, de fato, quem ama quem? Quem ama a sua língua ou as suas palavras, né? Ele vai colher e comer do seu fruto. Ou vai colher a vida, ou vai colher a morte. Então, observe, quantos aqui são de carne e osso assim como eu? Nós somos de carne e osso, certo ou errado? O que significa? Que nós, às vezes, né? Lá no nosso casamento, né, ou com os nossos filhos, ou nos nossos negócios, que às vezes pode acontecer, né, pode não, deve acontecer, divergências de opiniões, pensamentos diferentes, pode acontecer, deve acontecer, vai acontecer, e não vai ser só uma vez que acontecerá, mas, quando isso acontece para um cristão, que já aprendeu isso, né, que já domina a sua língua, freia ela, ele vai trazer as implicações do tema. Exemplo, né? Meu amor, né? Nós não podemos atrasar para chegar num compromisso, né? Ou meu amor, né? E a esposa para o marido também. Você não pode, né? Achar que a cama é uma árvore de Natal, né? Tem um guarda-roupa para você guardar as coisas. Se está sujo, coloca no cesto, não é verdade? Né? E o homem pode falar a mesma coisa para a mulher, pode trazer o que incomoda, deve trazer o que incomoda, deve se estabelecer uma comunicação, né? Mas veja que eu posso fazer isso sem jogar veneno que tem na nossa língua. Porque eu posso muito bem falar assim, você é desorganizada, você só atrasa, você traz vergonha para a nossa família, nós nunca chegamos no horário por sua culpa. Da mesma maneira ela pode falar assim, você é um porco, você é um desorganizado. E quando coloca a mãe na história, sua mãe não te ensinou não, aí começa aquela loucura, está armado o circo, é ou não é? É ou não é? Mas aí observa que eu já estou plantando, eu estou construindo o meu esposo, eu estou construindo a minha esposa, né? A mesma coisa com os filhos. Você pode corrigir, deve corrigir segundo a Bíblia. Se necessário, use a vara como a Bíblia ensina. Mas observa que o veneno mortal não deve ser destilado nos nossos filhos. Seu incompetente, seu burro, você nunca vai ser nada na vida. Porque você não presta. Olha só. Você entende? Como eu posso corrigir de uma maneira correta, ou como eu posso trazer veneno e construir um filho que eu quero ter. Pastor, mas eu não quero ter. Como não? Você está construindo com as suas palavras. A mesma maneira para a sua empresa. Vou de novo, 8 horas naquela desgraça, não aguento mais aquilo. Você vai construindo, entendeu? Aqueles funcionários, quando a empresa é sua, tudo incompetente, e não sei o que, e não sei o que, e não sei, vai construindo. Veja que quando nós temos um discernimento espiritual, nós podemos, devemos fazer as correções necessárias, pontuais, mas sem destilar o veneno da língua, sem trazer morte, sem trazer maldição.
Porque observe o que o texto fala nos versos seguintes. Um homem, com essa língua, adora a Deus, mas com a mesma amaldiçoa os homens. Não pode, de uma mesma fonte, sair bênção e maldição. E aí o verso seguinte diz assim: mas isso acontece, meus irmãos, é um alerta, não é bom que isso continue acontecendo. O que significa? Meu irmão, né, eu vou traduzir para a nossa linguagem de hoje, né, atualizada. Meu irmão, não adianta você chegar aqui, né, na hora do louvor, você levantar suas mãos, adorar a Deus, glorificar a Deus, e depois amaldiçoar o seu irmão na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Não adianta. E se está acontecendo, não é bom que continue acontecendo. Você precisa definir que tipo de fonte você é. De águas doces ou amargas. Construa a sua esposa. Abençoe a sua esposa. Construa o seu esposo. Abençoe o seu esposo. Construa os seus filhos. E quando nós olhamos para a realidade humana, ontem eu estava ensinando algo para o Cauã, e nós vimos uma situação, ele me perguntou, e eu disse assim para ele: filho, isso que você fez não é legal, e eu vou te falar o porquê. E eu contei a minha história para ele. Eu falei assim: quando eu tinha sua idade, o vovô só tinha condição de levar a gente para comer em um restaurante uma vez no mês. E era o dia mais esperado para a gente. E a gente ia feliz. Ia feliz. Dava glória a Deus por esse dia. Porque meu pai me ensinou a nunca reclamar. Ele podia falar: puxa, que desgraça, não é verdade? Só consigo... Que pai não quer proporcionar uma experiência para o filho, não é verdade? Podia falar: que desgraça, só consigo levar o meu filho uma vez por mês para comer um negocinho diferente. Mas ele me ensinou diferente. Graças a Deus, hoje é o dia que nós temos condição de comer algo diferente. Eu me lembro quantas e quantas vezes o nosso café da manhã, ou o nosso café da tarde, era bolachinha de água e sal, e café com leite. Mas quando tinha, né, na minha época, mortadela era algo bom. Hoje o pessoal já não gosta muito, né? Fala que às vezes dá um arroto fedido, né? Mas quem é que é da época da mortadela? Que não é da época do presunto e queijo, que nem eu. Aí, ó, eu sou dessa época, gente, né? Não é que eu sou velho, é que os anos têm passado rápido, não é verdade ou não? Mas observa isso. Só que eu aprendi a celebrar. E depois que eu me converti, eu não era casado ainda, mas eu já comecei a abençoar o meu futuro, construir o meu futuro. Deus, eu abençoo a minha futura esposa. Eu abençoo a mãe dos meus filhos. Eu vou casar uma vez só. Eu vou ser feliz com ela. Eu já comecei a abençoar os meus filhos. Eu nem sabia quantos eu ia ter, nem quem seria. Mas eu já falava: eu abençoo os meus filhos. Vão temer o Senhor, vão ser honestos, vão ser retos, vão ser íntegros, vão temer a Deus. E comecei, né? E em uma conferência muito cedo, aprendi com o pastor José Gonçalves a abençoar os filhos. E quando o Cauã nasceu, depois a Lara e agora a Yas, eu abençoo eles, praticamente todo dia. Vocês nasceram para vencer, vocês nasceram para a glória de Deus, vocês nasceram para dar certo. Eu olho para o Cauã e eu falo assim: filho, o papai abençoa a esposa que Deus vai te dar, o papai abençoa os seus filhos, o papai abençoa o seu futuro, o papai abençoa as suas finanças, o papai te abençoa. Você vai fazer a diferença por onde você passar. Eu olho para as meninas, a mesma coisa, eu já começo a abençoar até o que, porque eu estou construindo. Eu estou construindo. Né? Eu fiz isso no primeiro culto, amor, eu vou ter que fazer nesse, porque esse é gravado ainda. Vem aqui, amor, esse é gravado, vem aqui. Gente, olha só como ela está, né, ajeitada hoje. Vem cá, meu amor. Meu Deus do céu, linda. Olha só, gente, fui pastor de jovens, né, quase 7 anos. E eu lembro que geralmente os jovens ficam desesperados para casar, não é verdade?
E eu lembro que eu ensinava, eu falava, gente, olha só, eu aprendi e construí um futuro, orei muito pela minha esposa, né? Ela já não orou muito, mas cada um tem a resposta da oração que faz, é ou não é? Não é verdade? Então, veja, às vezes, né, você não está construindo, e eu falei isso também no culto das 17, e eu quero ajudar você. Quantos de vocês conhecem aquela pessoa chata, pessimista, negativa, que você não gosta de ficar perto? Que ela só reclama. Não fala o nome, porque às vezes está do seu lado, mas só levanta a mão, se você conhece, né? Veja bem, eu também conheço. Às vezes, gente, você fica assim, os meninos, né? Puxa, pastor, não consegui casar com ninguém, né? Tô indo na academia, né? Perdi a barriguinha, tô forte, fiz a barba, né? Tomei um remedinho para não ter espinha, cortei o cabelo, mas não está dando certo. E as meninas, né? Já fiz o cabelo, passei uma maquiagem, né? Tô dando uma caminhada, não sei o que acontece. Gente, às vezes, não é que você é feio, é que você é chato. É verdade, é verdade. Às vezes você é chato, por isso que você não casou ainda, né? A pessoa chega perto de você, né? Você só reclama, só é negativo. Pô, não tem uma dentro, só fora. Não fala nada que presta. A pessoa sai desmotivada do seu lado, né? Ela não consegue ficar perto de você. Mas veja, hoje você pode mudar isso na sua vida, amém? É verdade, às vezes está faltando isso para você casar. Só isso, né? Isso vale para tudo. Às vezes você fala assim, nossa, estou me sentindo tão sozinho, estou me sentindo tão sozinha, né? Aí você é síndrome de Peter Pan, né? Ninguém gosta de mim, né? Ninguém me chama para fazer nada. É por quê? Porque não dá para ficar perto de você, né? Tudo você reclama, e aí você não sonha. Aí a pessoa que está do seu lado sonha, está construindo o futuro dela, e aí ela compartilha, aí você já começa a desencorajar ela. Isso aí não vai dar certo não. Vixe! Ó, conheço uns 10 que tentou e não deu certo. Não vai dar certo com você também. Sai fora disso, né? Aí está encalhada ou encalhado, aí o amigo vai compartilhar que está orando, está construindo um relacionamento com uma varoa, com o varão, né? Ó, sai fora disso aí, não é para você não vai dar certo não. É melhor ficar solteiro, né? Então veja que são pessoas que não constroem nada. Elas usufruem do próprio veneno, elas estão comendo fruto daquilo que elas declaram, das sentenças que elas liberam sobre elas, né? Sempre reclama do que não tem, mas nunca celebra e agradece o que Deus deu, o que tem. Isso nós temos que ensinar e aprender. Por quê? Porque senão nós não vamos construir o nosso futuro. Eu quero entrar na parte ministerial, mas eu preciso que você primeiro aprenda e aplique isso na sua vida pessoal. Porque nós não queremos ter uma igreja com milhares de pessoas quebradas, amarguradas, desiludidas. Por quê? Quando a pessoa chegar perto de você, a vida dela tem que melhorar. Por quê? Porque você vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, vai dar certo. Deus pode mudar essa realidade na sua vida, Deus pode transformar essa situação. Pastor, mas a dívida é grande, mas Deus é o dono do ouro e da prata, Ele vai te dar estratégias. Você vai para a sua empresa agradecendo já. Deus, obrigado pelo recurso que o Senhor já deu, obrigado pelos clientes que o Senhor já me apresentou, obrigado porque o Senhor vai abençoar aqueles que me abençoam, né? Você não precisa amaldiçoar ninguém. A Bíblia é clara, que Deus amaldiçoa os que te amaldiçoam. Você não precisa ter esse papel. Você não precisa fazer essa função. Se você não pode abençoar alguém, se você não pode construir um futuro bom, profetizar para a pessoa, fica quieto, né? Se você não pode declarar a vida, não declara a morte na vida da pessoa. Basta fazer isso na sua, você mesmo. Entende? Então, observa que muitas vezes nós não conseguimos viver o melhor de Deus, mesmo dentro da igreja, porque com a nossa língua nós fazemos isso. Nós abençoamos, nós glorificamos e adoramos a Deus num dia, e no outro dia amaldiçoamos as pessoas. Falamos mal dos outros, falamos mal do concorrente. Entende? Então, com isso a gente não consegue construir, a gente não consegue conquistar. Por quê? Nós não usamos a nossa energia, a nossa vitalidade para avançar. A gente fica preocupado demais com a vida dos outros. A gente fica preocupado demais com o que está acontecendo na vida dos outros.
E aí, para justificar um fracasso nosso, é melhor apontar um fracasso do outro, do que reconhecer o seu erro, consertar, mudar e continuar avançando. Nós precisamos construir um futuro. E quem vai construir o seu é você, não sou eu. Entende? Então, observe que nós precisamos, não é negar as circunstâncias, né? Meu pastor, ele descobriu um câncer, né? Atrás da rinofaringe, né? Que é atrás do nariz e entre os olhos. É um lugar que não é possível operar. E quando ele descobriu, era do tamanho de um ovo de galinha, mais ou menos. E é aquele câncer feio, que conforme ele vai crescendo, o olho pula para fora, né? Deforma o crânio, aquele negócio bem feio. E ele recebeu essa notícia. Ele podia falar, já vou morrer mesmo, né? Agora que se lasque tudo, não é assim? Mas ele falou que quando ele recebeu essa notícia, né? Ele olhava no espelho todas as manhãs, quando ele acordava, ou quando ele ia ali escovar os dentes, e ele falava assim: Domingos, você está olhando para um homem curado. Domingos, você está olhando para um homem que tem um testemunho de cura. Domingos, você está olhando para um cara que experimentou o poder de Deus. E ele começou a declarar isso sobre a vida dele. E às vezes quando vinha aquelas setas, né, do maligno, aquele sofisma começou a vir, bater na cabeça dele, ele falava assim: pelas pisaduras de Cristo eu já fui curado. Eu já fui curado, eu já fui curado. Ele já levou sobre si as minhas enfermidades, né? E aí ele começou a fazer o tratamento. E aí ele não se dava bem com o tratamento, passava mal, enjoava, dava soluço. E aí um médico muito amigo dele, né, lá de Marília, ele chama esse médico e fala assim: doutor, nós somos amigos. Aqui você não é o meu médico, eu não sou o seu paciente. Eu não quero que você fale para minha mulher, não quero que você fale para a minha diretoria. Eu quero que você fale olhando nos meus olhos. Pela medicina, quanto tempo eu tenho de vida? Ele olhou os exames, olhou para ele e falou assim: curte os seus filhos. Porque pela medicina você não tem 90 dias de vida. Ele saiu de lá e foi orar. E falou: Deus... Ele conta, ele pegou uma mesa que ele tinha, colocou todos os exames em cima da mesa. E ele olhou aquela mesa e falou assim: Deus, essa aqui é a minha condição, essa aqui é a minha realidade, essa aqui é a palavra dos médicos sobre a minha vida. Mas eu aprendi que eu posso ser um homem curado. Eu aprendi que o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu aprendi que pelas suas pisaduras eu já fui curado. E começou a declarar isso. Isso já fazem 23 anos. Está curado até hoje, sem cirurgia. Então observa que quando eu falo de você aprender a não declarar sentenças de morte sobre você, não é que você não vai ter problemas nem dificuldades. Porque até o texto mostra para a gente o contrário. Ele vai falar dos navios, ele fala assim: observem os grandes navios que velejam pelos mares em vendavais e tempestades. Esses têm um leme muito pequeno, mas esse leme determina o lugar que ele vai, dependendo de quem o governa. Então não é que você vai fazer vista grossa, não é que você vai falar que não tem problema, não é que você vai falar que não existe, não, você sabe que existe, mas você vai entender que aquilo é uma circunstância, não é determinante para o seu futuro. É por isso que nós temos muitas pessoas que conseguem testemunhar e viver um futuro glorioso, magnífico, de curas, né? Veja bem, você está com um problema no casamento, daqui 5 anos, você pode estar diante de uma multidão de pessoas falando assim: Deus restaurou o meu casamento, por causa disso, disso e disso. Ou você pode falar assim: eu sou divorciado. Você vai determinar o que você quer viver. É difícil? É. Tem dificuldades? Tem. Tem lutas? Muito. Mas, quando nós olhamos para o que Deus faz, né? Um rapaz, um homem já, um senhor, fumando desde rapaz, 37 anos fumando. Já foi em médico, tomou ansiolítico, adesivo nele, né? E aí a mulher se converteu e ele ia na igreja, né? Mas não conseguia largar o cigarro. E aí um dia ela chega e fala assim: pastor,
Meu marido vai morrer fumando, já tentou de tudo, né? Ele rói os dedos, ele não consegue ficar sem fumar. Eu falei, olha, a gente pode declarar aqui que ele vai ser um homem liberto, transformado, e o testemunho dele vai alcançar muitas e muitas vidas para Jesus. Vamos fazer um teste, vamos fazer isso por um tempo, mas nesse período não vai ter nenhuma palavra que ele não consegue, que não dá, que ele vai morrer assim. Nenhuma. E nós fizemos. Ele chega um dia no escritório, ele coloca um maço de cigarro, e ele fala assim, eu fumei o meu último cigarro hoje de manhã. A partir de hoje, sou um homem liberto, não vou fumar mais. Isso foi em 2011 ou 2012, já fazem quase 15 anos. Então observe que nós construímos um futuro, nós podemos declarar vida sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, sobre as nossas finanças, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares. Ou nós podemos decretar sentença de morte. E quando o texto diz, né, me lembro algo que quase me matou espiritualmente. Na época que eu tinha uma empresa, né, vendi para um cara, o cara me deu um cheque. Naquela época ainda o pessoal usava muito cheque. Tem alguns de vocês que nem devem saber o que é cheque, né? Mas pegar, principalmente a galerinha mais nova, né? A galerinha dos adolescentes aí, eles são na época do Pix, do cartão de crédito, não é verdade ou não? Que o celular encosta e paga, não é verdade ou não? E aí eu cheguei, liguei para ele, estava apertado, cobrei, ele falei, cara, me paga um pouco, dá um pouquinho, joga um pouco para ver, mas me ajuda, né? Não fica empurrando. E aí ele, não vou pagar mesmo, não sei o quê. Ela falou um monte de coisa, desligou. E aí o bravo, né? Não xinguei ele, falei, eu sou crente, né? Não vou xingar ele, não vou falar mal dele, né? Mas na hora que desligou o telefone, falei assim, Deus, abrevia a vida desse desgraçado. No outro dia, chega uma manchete de jornal que tinha tido um acidente de moto, fatal. Adivinha quem tinha morrido? O cara. Pode ser que foi porque eu falei ou não sei responder para vocês, mas aquilo me fez um mal. Eu falei, meu Deus, por que eu não deixei a língua dentro da boca? Para que fazer isso? Não é verdade? Com o quê? Com a desculpa de, eu estava nervoso na hora. Não consegui me controlar. Morde a língua. Morde ela que dói. Aí você vai esquecer que, não é verdade? E quantas coisas nós falamos e se arrependemos já? Quantas coisas. Mas lembra que a nossa palavra é uma flecha, que depois que a gente solta ela, não dá para segurar. Não dá para segurar. Então observe, hoje você pode fazer uma analogia da sua vida, minuciosa, e você pode observar, o que você está vivendo hoje que foi fruto do veneno que tem na sua língua. E o texto diz que é um veneno, uma peçonha mortal. Sabe aquela coral falsa e a verdadeira? É a verdadeira o que tem na língua. Não é de mentira. Então, observe isso. O que você tem declarado sobre você? O que você tem declarado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus clientes, sobre os seus concorrentes, sobre os seus pais? O que você tem declarado? Antes de entrar na parte ministerial, eu quero que você esteja muito bem resolvido como pessoa. Que você aprenda a interromper aquilo que não te faz bem. Que você aprenda a viver e praticar aquilo que vai te trazer bênção, que vai te trazer benefício, que vai te trazer vitalidade, que vai te trazer paz, que vai te trazer um ambiente favorável. Porque às vezes as pessoas falam, pastor, mas é o ministério, pastor, você precisa resolver você primeiro. Você precisa resolver a sua casa primeiro. Depois você pensa em ministério. Depois. Então, isso é algo muito sério. Muito sério. Principalmente as pessoas que são almáticas. Tem algumas pessoas aqui que falam, pastor, eu queria tanto profetizar.
E eu, cara, eu vou orar, vou ensinar, vou abençoar todo mundo, né? Meu papel não é amaldiçoar ninguém. Mas eu já falo, ó, profeta emocionado não profetiza, externa as suas emoções. Entende? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Você precisa analisar como você se lida com as frustrações, como você se lida com o não, quando você se lida com uma derrota, com uma perca. Porque isso faz parte da vida de cristãos e de não cristãos. Mas eu e você precisamos aprender a construir o nosso futuro. Me lembro que uma vez nós fizemos uma campanha lá em Marília. Foi uma campanha, foi um movimento. A gente colocou uma pulseira no braço. E o desafio era ficar 21 dias sem reclamar. Contínuos. Se você reclamasse, tinha que mudar a pulseira de braço e começar do zero. Chegou um tempo que às vezes você reclamava, para não ter que trocar a pulseira de braço, você já reclamava de novo para ficar no mesmo braço. Porque aí, quando você para pensar no que você fala e na quantidade de vezes que você fala, você começa a ver o quanto que você fala que não deveria ser falado. O quanto de palavras que você libera que não deveriam ser liberadas. O tanto de palavras que saem da sua boca que não deveriam ter saído. Entende? Então observe isso. Construa isso. Mas caminhando a nível ministerial, ainda em Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 16, a palavra de Deus ela diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Mas a testemunha falsa que espalha mentiras e a que provoca contenda entre os irmãos, essa Deus abomina. E quando nós vamos enxergar isso, isso é tão sério porque no verso 17, o texto diz assim: mãos que derramam sangue inocente. Aqui pode ser um aborto? Pode. Aqui pode ser alguém que tirou a vida de um inocente? Pode. Isso mostra que Deus odeia quem derrama sangue inocente. Só que quem usa a sua língua para gerar contendas e discórdias entre os irmãos, esse Deus abomina. Ou seja, para Deus isso é tão abominável que é superior àquele que derrama sangue inocente. E às vezes nós fazemos isso de uma forma tão natural, não é verdade? Graças a Deus, nossa igreja, né, tem vivido dias tão especiais diante de Deus, né? As pessoas têm experimentado o poder de Deus, os casamentos têm sido restaurados, os jovens têm sido libertos, os adolescentes libertos, com a cura de identidade, não é verdade? Nós temos visto Deus fazer coisas tão lindas, mas infelizmente, na maior parte dos lugares não é assim. E uma das maneiras que o diabo usa para entrar dentro da igreja são com pessoas que fazem isso, chamadas a quinta coluna. Aquelas pessoas que levantam falso testemunho e geram contenda entre os irmãos. E veja que quando acontece isso, veja bem aqui, ó, se eu chego pro o Hildo e eu vou falar do Luizinho para ele, e eu falo assim: cara, você viu o Luizinho lá? Cara, você viu? Que situação dele, hein, cara? Por que leva um homem a fazer isso, Hildo? Você já viu isso, cara? Falou do você também, falou.
Aí depois eu venho aqui, no outro dia, né? Passou um óleo de peroba na cara. Ô Luiz, tudo bem? Cara, você viu o Hildo? Difícil, né? Fala muito. Falou do você. Vixe, falou pra mim ainda, cara. Você não sabe o que ele falou de você. Feio, E aí pronto, tá semeado. Eu vou aqui e eu vou aqui. Só que observe o texto. Se depois esses irmãos não conseguirem se acertar ou se restaurar, eles vão ter as sentenças pertinentes a eles. Só que a sentença de ser abominável diante de Deus não vem para eles. Vem para quem semeou. Vem para quem semeou. Entende? Então, você precisa entender o lugar que você frequenta, as pessoas que estão perto de você. Qual é a sua referência para elas? Ou qual é a referência que elas têm de você? O Renatinho, vixe, língua comprida esse aí. Nem fala nada perto dele, viu? Senão amanhã, ou não, imagina. Eu estou falando da avaliação das pessoas, tá? Cara, não, Renatinho, cara, pode falar. Menino sério, correto, responsável. Com certeza ele vai te ajudar. E se ele não puder, ele não vai te atrapalhar. Olha isso. É diferente ou não é? O Dani, além de contar para os outros, ele vai aumentar e vai acrescentar algumas coisas. É verdade. Ele não é nem telefone sem fio, já manda o WhatsApp em massa. É moderno o negócio agora. Imagina isso? Agora, não. Cara, conversa com ele, homem de Deus. Vai te abençoar, vai conseguir te aconselhar. E se ele não souber, ele vai te apresentar alguém, ou ele vai orar por você, mas vai ser uma pessoa sensata. Imagina isso. Entende? Você tem que entender que, como eu disse, infelizmente, quando nós analisamos a trajetória cristã, uma boa parte delas são de pessoas que não conseguiram frear a língua, não conseguiram parar de adorar a Deus com ela no domingo e na segunda amaldiçoar os irmãos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e o texto fala assim: meus irmãos, mas é bom que isso não continue assim. Ou seja, se da sua boca está saindo adoração num dia e maldição no outro dia, não é bom que continue assim. Ou seja, interrompa esse ciclo, pare com isso. Decida se você vai ser uma fonte de vida ou uma fonte amarga. E depois o texto continua, e o texto diz assim: observe ali a videira, acaso ela pode dar azeitona? Ou ela pode dar figos? Assim tampouco uma fonte pode dar água doce e salgada. Então veja, os pastores, eu mandei eles essa semana, eles foram para uma conferência que eu gosto muito de participar e levar eles para participarem, que é uma conferência interdenominacional. Então, tipo assim, lá tem tradicional, lá tem pentecostal, né? Lá tem calvinista, lá tem arminiano, lá tem quem não sabe o que é isso, lá tem de tudo. Mas por quê? Para que eles aprendam algo, que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Para que a gente aprenda que para valorizar um ponto forte nosso, nós não precisamos apontar o fracasso do outro. Para a gente valorizar um acerto nosso, uma conquista nossa, nós não precisamos apontar a derrota do outro, nós não precisamos apontar a frustração do outro.
E se o erro ou a frustração for sua, não tente justificar, corrija a rota, interrompa o ciclo e passe a construir o seu futuro com palavras e ações que são plausíveis dentro da palavra de Deus. Passe a colher vida, passe a colher bênção por aquilo que você fala. E veja, cuidado com as pessoas negativas. Cuidado com as pessoas que tentam roubar os seus sonhos, com as pessoas que tentam roubar a sua visão, roubar os projetos que Deus colocou no seu coração, tentam te colocar para baixo, para que elas se sintam bem. Pessoas que não se alegram com as suas conquistas, pessoas que não se alegram com as suas vitórias, pessoas que ficam torcendo para você errar, para dar errado, para poder falar: ah lá, tá vendo? Falei que ia dar errado, você não me escutou, né? Eu me lembro que quando Deus pediu para a gente vir para cá, Ele disse assim: Danilo, eu quero que você vá para Bauru. Tenho muita gente naquela cidade. E Deus me deu uma visão e eu vi um monte de árvores secas, murchas e uma escuridão. E aí lá no fundo tinha como se fosse o sol. Ele ia se levantando e aquela luz começava a iluminar tudo aquilo. E aí aquelas flores e árvores que estavam secas e murchas, elas começaram a crescer. E depois de um tempo elas começaram a dar frutos e frutos. E eu falei: Deus, o que significa isso? Ele disse assim: vão chegar muitas pessoas quebradas, muitos casamentos aos pedaços, muitas pessoas viciadas, muitas pessoas quebradas financeiramente, mas quando elas conhecerem o meu poder, elas vão voltar a ter vida, e no tempo certo, elas voltarão a dar fruto, e muito fruto. E por que eu estou falando isso para vocês? O texto aqui é muito claro. Você até pode falar assim: essa árvore é feia. Você pode falar, mas você não pode falar: essa árvore não dá fruto. Você pode falar assim: essas árvores aqui estão tortas. Você pode falar, mas você não pode falar: elas não estão dando fruto. Você pode olhar e falar assim: nossa, essas árvores estão com as folhinhas secas, é estranha. Mas você não pode falar assim: ela não dá fruto. Então observe o texto que Tiago ensina. Ele ensina sobre palavras, ele ensina sobre a língua. Só que no final ele diz assim: quem a ama, comerá o seu fruto. Que a partir de hoje você possa comer o fruto da vida, o fruto da bênção. Que você não seja mais vítima do veneno que as nossas línguas carregam. Que você, assim como o texto diz, que você, como eu, tropeçamos em tantas coisas, não é verdade? Mas que a gente possa aprender a frear a nossa língua. Que a gente possa aprender a frear a nossa língua. Eu lembro que quando nós estávamos inclinados para vir para cá, por várias vezes eu vim aqui e eu dava algumas voltas aqui nesse prédio. Ele era branco, com as vidraças quebradas e todo pichado. E aí numa dessas voltas que eu estava dando, a Ellen me liga e ela fala assim: Pastor Dan. Aí eu falei: nossa, quem é viva, fazia um tempo já que a gente não se falava, né? E aí ela falou assim: Deus me deu uma visão com vocês. Eu falei: sério, que visão? Eu vi vocês num prédio grande. Aí eu falei: sério? Sério. Aí eu falei: me fala mais. Aí ela falou assim: era um prédio branco. Aí eu falei: sério? Sério. Eu falei: pera aí, liga por vídeo que eu vou te mostrar onde eu tô. E aí ela pegou, ligou por vídeo. E aí eu dei uma volta nesse quarteirão, acho que uma ou duas vezes, com a câmera. Eu falei: é parecido com isso? Ela é. Eu falei: então, eu estou exatamente aqui, eu estou declarando aqui, né? Falando: Deus, se for da tua vontade, viabiliza esse negócio. Se for vontade do Senhor, faça com que as conexões deem certo. Faça com que os trâmites aconteçam.
Viabiliza isso para nós, Senhor. Não só isso, porque as nossas palavras ela tem que complementar um todo, não apenas uma parte. Falando, Deus, também se o Senhor quiser que a gente venha para cá, não adianta a gente estar num prédio desse com meia dúzia de gato pingado. Envia as pessoas que o Senhor vai restaurar, envia as pessoas que o Senhor vai libertar, envia as pessoas que o Senhor vai salvar, envia as pessoas que o Senhor vai restituir. E o Senhor fez. Mas observa que não acontece do nada. Para um homem natural, o negócio acontece quando a assinatura está assinada. Isso para um homem cristão, de Deus, espiritual, começa muito antes, na oração, no jejum, nas declarações de fé, nos sinais e apontamentos pedidos por Deus. E é assim que nós estamos fazendo já com alguns terrenos para a nossa nova sede, sede própria. Nós vamos nos lugares, passamos na frente, falamos, Deus, se for aqui, viabiliza esse negócio. Nós não temos o recurso, mas se for da tua vontade, nós vamos ter. Nós não temos as pessoas necessárias, mas se for da tua vontade, nós iremos ter. Nós não temos a logística necessária, mas se for da tua vontade, nós iremos ter. E é assim que nós fazemos, nós construímos. Nós construímos. E se você aplicar esses princípios na sua vida conjugal, na sua vida de mãe, de pai, na sua vida de filho, na sua vida de empresário, na sua vida de gestor, se você faz gestão em grandes empresas ou em uma empresa que ainda não é grande, aprenda a declarar em fé, aprenda a construir, a abençoar, aprenda a liberar palavras de bênção, aprenda a liberar palavras que vão de encontro com o que Deus nos ensina. E veja, se não for da vontade dele e não acontecer, ele vai ensinar e você não vai murmurar. Quando nós estávamos vendo um prédio, nós vimos 3. Esse era o mais improvável, era o mais caro e era o que nós íamos gastar mais. Aí eu falei, eu acho que não é de Deus, né? Será que Deus vai mostrar outro pra gente? Mas ele falou, eu quero aqui. E agora está caminhando, nós estamos vendo 3 terrenos. E Deus está mostrando mais caro. Eu falo, Deus. Mas veja, como eu dei aquele exemplo do meu pai com a gente, quando a gente tinha condição de uma vez só por mês no restaurante. Restaurante simples. Podíamos reclamar, na verdade. Nossa, só uma vez, que vidinha miserável. Ou não, graças a Deus, que pelo menos uma vez por mês nós conseguimos vir. Entende? Quando você pega o que Deus te dá, e você abençoa, e você declara vida, Ele faz isso se multiplicar. Ei, eu sei que talvez aqui, a maior parte das pessoas sejam da nossa comunidade, mas outras não. Entenda o que eu vou te falar. Isso é muito sério. Quantas vezes você já abençoou o seu pastor? Eu não estou falando de dinheiro não, gente. Eu estou falando de abençoar mesmo. Pastor, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua esposa. Eu abençoo os seus filhos. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo a nossa igreja. Quantas vezes? Quantas vezes o seu líder de célula, o seu líder de ministério, eu te abençoo, eu abençoo a sua família, eu abençoo as suas finanças, eu abençoo a sua saúde. Quantas vezes? Agora, quantas vezes você já falou mal? Quantas vezes você não quis ser parte da solução, mas quis aumentar o problema? Entende? Então observe que nós, literalmente, quando o Valandro fala isso, eu sei que é uma afirmação forte, né? Mas cada um tem uma vida que merece. Não quer dizer que eu e você não passaremos dificuldade, tribulações. Não é nada disso. Mas se nós pegarmos isso e multiplicarmos isso, isso é o que nós estamos merecendo. Agora a atitude de um homem de Deus, a atitude de uma mulher de Deus é diferente. É sem reclamar, sem amaldiçoar, é abençoando, declarando vida.
Senhor, se não deu certo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode reverter essa situação. Então, se for para ser, o Senhor vai viabilizar. Mas se não for, amém, glória a Deus por isso. E eu sei que o Senhor vai me ensinar e vai me direcionar para outras coisas. Se esse não for o lugar, se essa não for a empresa, se essa não for a cidade, me mostre a certa, mas que eu possa ser bênção, que eu possa ser luz, que eu possa ser fonte de vida, que eu possa ser fonte de bênção. Que se eu estiver em um lugar e eu não puder ser bênção, que eu não seja maldição. Se eu estiver num lugar e eu não puder trazer vida, que não seja eu que determine a morte. Essa precisa ser a visão de um homem e de uma mulher de Deus, que constrói um futuro, que constrói e que aprenderam a frear a língua. Eu quero orar com vocês.